Bom dia, galera! Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem está na pegada do papai, dê um glória a Deus mais uma vez. Galera, eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estou muito feliz desse privilégio que Deus deu de poder nos reunirmos aqui. Eu digo a você que você vai ter que ter uma paciência, porque nós vamos estar hoje de manhã e hoje à noite juntos, amém, irmão? Vamos juntos, para a glória do Senhor. Mas eu estou muito feliz porque tenho certeza que vocês estão vivendo algo totalmente transformador, enriquecedor, e é um privilégio do Senhor poder estar com cada um de vocês. Eu agradeço aqui o pastor Natalino pelo carinho tão especial com a minha vida. Eu tenho no pastor Natalino uma referência de pastor, sempre digo isso, eu tenho uma referência de um coração. Eu digo para vocês que vocês têm privilégio de poder crescer e se desenvolver com um pastor que é pastor de verdade. E há um pouco tempo agora atrás, nesse momento de compartilhar que vocês estiveram aqui, estava compartilhando com ele também, rasgando um pouco do meu coração, daquilo que Deus estava fazendo. Quem sabe em algum momento eu compartilho com vocês sobre isso. Mas é muito gostoso a gente poder nos encontrarmos com pessoas que têm o mesmo anseio que nós, que têm o mesmo fervor, que têm a mesma disposição no coração para viver. E eu quero que o seu coração possa ter esse mesmo anseio e disposição para vivermos o ajuste que o Senhor tem para nós nesse tempo. Você certamente ouviu uma palavra, o pastor compartilhou comigo. Pode colocar aqui embaixo, irmão, fique tranquilo, obrigado. Você ouviu ontem então uma palavra tremenda sobre a questão da onde nós temos que nos enraizar, onde que nós temos que nos aprofundar, e certamente o seu coração já foi solidificado sobre isso. Mas nessa manhã eu também tive um entendimento, um despertar do Senhor Jesus, e eu de verdade, irmãos, eu quero pedir a sua paciência, velho, porque a gente vai entrar aqui num estudo, e de verdade é mais do que uma pregação. Vocês já me conhecem, sabem que a pregação é vapt-vupt, né? É rápido, é intenso, porque eu também falo bem devagar, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque eu vou compartilhar um estudo sobre Jesus, e esse estudo vai começar hoje pela manhã e vai se encerrar hoje à noite, para que de verdade a gente tenha a compreensão da importância de quem o nosso Jesus é. E por compreender quem o nosso Jesus é, qual é o fruto que cabe a nós desfrutarmos por meio desse reconhecimento de quem Jesus é. Então, mais uma vez eu peço a sua paciência, porque nós vamos esmiuçar o texto de João capítulo 1, já peço para você abrir a sua Bíblia aí, João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14 já, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque eu quero que vocês entendam acerca daquilo que João defende e explica àquele povo, que certamente tem muito a ver com aquilo que temos vivido como sociedade. Então eu quero que nesta manhã, como o pastor Natalino já bem disse, a gente possa compreender aonde nós estamos enraizados, aonde aqueles que se chamam filhos de Deus, aqueles que são verdadeiros e genuínos cristãos, estão com a sua vida enraizada. Qual é o ponto de partida da nossa vida por sermos chamados cristãos? E para que você entenda então um pouco sobre isso que nós vamos começar a ler, é interessante você saber que o Evangelho de João, ele foi escrito para defender a fé cristã de uma heresia que quase devasta a igreja nos primeiros séculos, chamado gnosticismo. Diga comigo, gnosticismo. Gnosticismo, queridos, é uma junção de fé judaica com uma filosofia grega, uma miscelânea. E um dos pilares desse gnosticismo é o seguinte: a matéria é essencialmente má. A matéria, em sua essência, é má. Então o que acontece? Por eles entenderem que a matéria... Deixa eu fazer uma pausa aqui para o irmão conseguir tirar uma foto. É isso, beleza. Todo mundo reclama que não consegue tirar uma foto aqui. Então beleza, então vai filmando aí, irmão. Então é o seguinte, essa instrução de que a matéria é má significa que era impossível Jesus, sendo Deus e sendo bom, Jesus habitar em algo que era mau. Então acontece, querido, se Jesus tinha um corpo físico, então Jesus não poderia ser bom. Se Jesus tinha um corpo físico, então Jesus não poderia ser Deus. E aí, querido, no final do primeiro século, começa-se então a negar a divindade de Jesus. Então o gnosticismo começa a quebrar 3 doutrinas do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Diz comigo, a criação, a encarnação e a ressurreição. E aí, querido, por causa disso, João então escreve este evangelho para dizer o seguinte: Jesus
é verdadeiramente Deus, e Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então a carta que Paulo escreve é para provar, é uma tese que prova a todas as pessoas que Jesus Cristo é 100% Deus e sim foi 100% homem. Então Jesus não deixou de ser Deus pelo fato de ter encarnado. Jesus é Deus, diga comigo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí, queridos, então para dar essa resposta, João começa então, como ele disse no primeiro versículo do capítulo 1, leia comigo, olha como ele já começa arrebentando esse povo. Ele diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus também. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio de quem? Dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos dá a base para trilharmos, Senhor, sobre a fé genuína. Senhor, molda o nosso coração e leva-nos aqui a viver uma raiz, como o Senhor tem desejado que nós vivamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ajusta e alinha o nosso coração na compreensão da sua divindade, Senhor, na compreensão de quem o Senhor é, para que a nossa manifestação sobre a terra seja uma manifestação pautada numa base genuinamente bíblica, numa base, numa raiz genuinamente, Senhor, fundamentada em Tua presença e na Tua palavra. Continua abrindo os nossos olhos aqui, Senhor, continua rompendo o nosso coração aqui, Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, João já começa arrebentando esses caras. João começa dizendo assim, ó: no princípio era o verbo. E aí, pega essa, irmãos, vamos estudar junto aqui, ok? O verbo ser nesse versículo, ele não está no pretérito perfeito, irmãos, mas ele está onde? Ele está no imperfeito. O que significa isso? Significa que quando tudo teve um início, o verbo já existia. Então, se ele estava antes de tudo, significa que Jesus é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de quem? De Deus. Então Jesus é Deus. Ele já começa no início, já dando uma paulada nos abençoados. Segundo, ele continua dizendo, ele estava com Deus. Irmãos, essa expressão no grego significa, ele estava face a face com Deus. E presta atenção, pensa aqui, raciocina comigo. Se Deus é um espírito pessoal, e o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é impessoal, o verbo é pessoal. O verbo sendo pessoal, então ele é semelhante a Deus. Jesus é Deus. Toma essa, mais uma, continua, não para aí. O verbo era Deus. Mano, pega essa, velho. Significa mais uma vez que o verbo compartilha da mesma essência, da mesma natureza, da mesma realidade, da mesma existência de Deus. Isto é o que, querido? O verbo, ele não é inferior a Deus. O verbo tem os mesmos atributos de Deus. Jesus, o verbo é Deus. E por último aqui, só para terminar esse iniciozinho já, e ele diz assim, ó: ele estava no princípio com Deus. Este verbo que nós estamos falando se chama Jesus, e Jesus estava na criação de todas as coisas. Irmãos, presta atenção, quando o céu e a terra foram criados, o nosso Redentor, Jesus Cristo, estava lá, não passivamente, mas ativamente. Por quê? O próximo versículo diz assim, ó: todas as coisas se fizeram por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Alguém pode dar um glória a Deus aqui, meu irmão? Irmão, velho,
Você está maluco, velho. Diante só dessa primeira explicação, meu irmão, a gente já pode ter como princípio uma resposta para a nossa cultura. Por isso é interessante a gente entender onde está enraizada a nossa fé, querido. Queridos, a gente consegue, a partir de declarações como essa, pensar 4 coisas. A primeira dela, a matéria, ela não é eterna. Os gregos nessa época diziam que a matéria era eterna. Escuta, a matéria não é eterna. Por quê? Este mundo, pensa comigo, esse mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmos. Este mundo, ele é governado por leis, e leis não criam a si mesma. As leis, elas são estabelecidas por alguém. Por isso, alguém fora da matéria, independente da matéria, criou leis para governar este mundo. E quem foi esse? O nosso Redentor, Jesus Cristo. Segunda coisa que é interessante a gente pensar por causa de uma declaração como essa. Esse cara está abusado hoje, né, irmão? Você está que tá, irmão. A segunda coisa é, esse mundo veio à existência. Presta atenção nessa declaração. O mundo não veio à existência por geração espontânea. Escuta isso. Este mundo, significa o que, queridos? Este mundo não gerou a si mesmo. Esse mundo não veio à existência porque ele quis existir. Ele não veio, o mundo não veio existir, não tem como você colocar na sua cabeça ou pensar que o mundo, ele consegue se criar, que o mundo, a existência do que existe hoje, ele veio por causa de um desenvolvimento mútuo. Irmãos, presta atenção, esse mundo ele foi criado, e ele foi criado pelo nosso Redentor. Esse mundo não gerou a si mesmo, esse mundo ele não veio existir por existência própria, porque a própria Bíblia, que a verdade diz, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Outra coisa que a gente pode pensar sobre essa simples declaração de que Jesus é Deus, é que esse mundo não é fruto de uma explosão. Irmãos, a teoria do Big Bang não tem apoio da verdade. Por quê, queridos? Porque caos não produz cosmos. A desordem não produz ordem. Escuta aqui, queridos. Não foi um acaso, não foi uma explosão que deixou a lua onde ela tem que estar, o sol onde tem que estar, as estrelas como tem que estar, e a terra conseguindo estar no lugar possível de se criar seres humanos. Irmão, não foi uma bagunça que fez a terra ser possível ter seres humanos. Não está tão próxima do sol para não derreter, não está tão longe do sol para congelar. Não foi um caos, não foi uma explosão, uma bagunça que trouxe ordem. Isso aí foi feito pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas por Ele e para Ele, e que fez do jeito que tinha que ser feito. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e de milhões de anos. Este mundo é a criação que revela a glória do Deus Todo-Poderoso. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui, velho? Irmão, a cada momento que você se reúne aqui, irmão, cada momento que você se reúne nos cultos, cada culto é como se estivesse pulverizando o quão grande é o nosso Redentor, o quão digno de glória e honra é o nosso Jesus. Querido, esse nosso Senhor Jesus se revelou na Bíblia através de Isaías. Irmão, pega isso, irmão, dizendo que tem as águas na concha da sua mão. Presta atenção, pensa comigo aqui, imagina aqui comigo, esse nosso Senhor tem as águas na concha da sua mão. Irmão, tenta fazer uma junção aí no mapa. Pega pega o Pacífico, pega o Atlântico, pega o Índico, pega o Mediterrâneo, junta tudo na sua cabeça aí. Puf. Agora, tenta fazer alguma coisa que dê uma cutucada com as suas mãos nessas águas. Tenta fazer alguma coisa na sua mente aí. Não dá nem para raciocinar, irmão. Irmãos, o glorioso Redentor, Ele mede todas as águas na concha da sua mão.
O nosso glorioso Redentor espalha as estrelas do firmamento e chama elas pelo nome. O nosso glorioso Redentor olha para as grandes nações e potências econômicas da terra, e esse nosso Senhor, Ele considera todas essas coisas gigantescas como um pingo no balde, como menos que nada. Esse é o seu glorioso Redentor. O seu Redentor criou tudo isso que existe aqui. Ele é maior do que tudo isso que existe aqui. Não existe 1 centímetro nesse universo que você possa dizer, eu criei. Não existe, porque todo centímetro do universo pertence a Ele, foi criado por Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus, Jesus Cristo é Deus, e Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o único soberano sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor sobre tudo. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Esse é o nosso Senhor. E aí, irmão, João continua falando agora sobre essa grandeza desse Jesus. Ele acaba de explicar o porquê Jesus é Deus, que consegue fazer a gente entender que Ele sendo Deus, então, todas essas ideias humanistas, elas são totalmente desmistificadas, respondidas, e Ele agora continua, irmão, dando uma lavada de vida, a partir da grandeza de Deus. Segue o versículo 4, versículo 5, diz assim, ó: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é Jesus? Jesus é a luz que ilumina todo o homem. Diz comigo, Jesus é a luz que ilumina todo o homem. Irmão, significa o quê? Que quando Jesus chega, a ignorância, a incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, os vícios, a escuridão, a moral distorcida, tudo vai embora. Quando Jesus chega, tudo aquilo que está em trevas foge. Não há vida que Jesus não consiga restaurar. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que sara, que cura, que liberta e que transforma. Querido, João escreveu este evangelho para provar uma tese: Jesus é verdadeiramente Deus, e ele provou isso de duas maneiras. A gente vai continuar mostrando aqui, que Ele é Deus porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Jesus é eterno, Jesus é pessoal, Jesus é divino e Ele é autoexistente. E a segunda coisa é que Ele é Deus porque Ele realiza as mesmas obras do Deus Criador e doador da vida. Leia comigo o versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Perdão, eu já pulei, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Querido, presta atenção, isso é muito importante. No versículo 10, a palavra mundo aparece 3 vezes. No grego, ela é a mesma palavra, só que cada vez que ela aparece tem um significado diferente. Presta atenção aqui comigo. O verbo estava no mundo, e o sentido aqui é geográfico. O mundo, segundo o sentido físico e material, foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, terceiro sentido, das pessoas, não o conheceram. O versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são os seus que João está dizendo aqui? Os judeus, o povo da aliança, o povo da promessa. Mas por que eles não receberam Jesus? Será que era por falta de luz? Era por falta de olhos. Será que era por falta de evidências? Era por falta de fé. Queridos, presta atenção. E esse povo tinha acesso a tudo isso que eu vou te dizer agora. Toda a história do Antigo Testamento apontava para Jesus. Presta atenção. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, dizendo que ele esmagaria a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram de Jesus.
Os profetas apontaram para Jesus. O Cordeiro da Páscoa era o símbolo de Jesus. O tabernáculo era um símbolo de Jesus. A Arca da Aliança era um símbolo de Jesus. As festas de Israel apontavam para Jesus. Os sacrifícios do templo apontavam para Jesus. O sábado era uma sombra de Jesus. Tudo apontava para Jesus. E aí, queridos, como se não bastasse, na plenitude dos tempos, o que aconteceu? Veio Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Irmãos, Jesus fez cego ver, mudo falar, coxo andar, leprosos ser purificados, mortos ressuscitarem. Ele pregou o evangelho do reino. Mas mesmo com todas essas questões, os seus não o receberam. Querido, uma das maiores dores do meu coração, numa viagem recente que eu fiz para Israel, foi chegar lá, o lugar da onde a nossa fé está enraizada, o lugar onde todas essas coisas citadas aqui foram manifestas, onde tudo existe comprovação arqueológica e tudo mais. Chegar neste lugar e ouvir daquele povo lá, que eles estão até hoje esperando o Messias, que já veio. A venda ainda está sobre os olhos deles. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui, queridos? Cuidado, cuidado, que diante de tantas evidências de Jesus como Deus, como o nosso Messias e o nosso Salvador, talvez ainda exista que olhos vendados e corações endurecidos, a ponto de não andar com Ele, guiando todas as suas vontades. Pode ser que ainda aqui hoje, neste lugar, existam pessoas que, conscientes de toda essa comprovação sobre Jesus sendo Deus de toda a terra, existam pessoas que ainda não conversam com Ele, para saber como devem trabalhar, estudar, vir à igreja, se relacionar, que ainda entendem, quem sabe, que a sua vida pertence a você, sendo que a sua vida foi criada por Ele, e ela pertence a Ele e é para Ele. A gente olha para esse povo de Israel e fica agoniado, como assim eles não entendem que Jesus é o Messias? Mas é semelhante àqueles que, quem sabe, ouviram que Jesus é o Messias, mas tudo o que fazem desconecto da vontade do Messias. Tem gente que, quem sabe, está aqui hoje, neste lugar, que está fazendo todas as coisas segundo a sua lógica, em vez de fazer segundo a lógica de Deus. Pessoas que estão decidindo a partir de si mesmo, em vez de decidir a partir do Deus que fez você e fez todas as coisas, para que Ele possa receber a glória daquilo que você vai fazer. Eu quero lembrar você o seguinte, versículo 12 e versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que isso diz para mim e para você, queridos? Uma resposta para uma declaração vazia e antibíblica. A resposta é: nem todos são filhos de Deus. A gente ouve as pessoas na rua o tempo inteiro: não, mas eu mereço aqui, eu sou filho de Deus, velho. Não, mas eu mereço um refrigério, eu sou filho de Deus. Não, mas eu mereço, que isso, eu sou filho de Deus. Irmãos, escuta aqui, ser filho de Deus não é algo natural. Ser filho de Deus é a coisa mais milagrosa desse mundo, não é natural. Escute isso aqui: os quais não nasceram do sangue. Ah, pastor, eu sou cristão. É mesmo, querido? Você é cristão? Qual é o testemunho que embasa você? Ah, pastor, sou filho de pastor, né, velho? Sou filho de missionário. Ah, pastor, estou na igreja desde pequeno. Sou filho de Deus. Irmãos, nada disso faz de você filho de Deus,
por ser descendente do raio santo que for. Nada disso faz você ser filho de Deus, por você pertencer à igreja desde a idade que for, irmãos. Nada disso faz você ser filho de Deus. Ser filho de Deus só acontece quando você nasce de novo, quando Jesus faz de você uma nova criatura. Diz aqui o texto: não nasceram da vontade da carne. Nenhum de nós temos a competência para se autoproclamar filho de Deus. Você não tem poder de dizer que você é filho de Deus. Eu não tenho poder de me autoproclamar, eu sou filho de Deus. Somente o próprio Deus pode fazer de você filho de Deus. E a única condição que Ele exige é você então reconhecer os seus pecados e reconhecer que existe um Senhor que derramou o seu sangue na cruz para purificar você dos seus pecados e tirar o juízo de Deus sobre a vida de você. Só existe uma forma de ser filho de Deus: é verdadeiramente aceitar, entender, se entregar a Cristo Jesus e deixar que Cristo Jesus seja o único que governe a sua vida, o único. Os filhos genuínos de Deus são dirigidos exclusivamente por Jesus. Ponto. Diz o texto: nem da vontade do homem. Como eu já disse, nenhum ser humano, nenhuma instituição tem a competência de dizer para você: seja filho de Deus. Irmãos, nenhuma igreja tem a autoridade de dizer para você: seja filho de Deus. Só Deus. Nenhum profeta, escuta aqui, nenhum apóstolo, nem pais de igreja, nem reformadores, nem avivalista, nem pastor, nem papa, nem o raio gigante, concílio de igreja que for, tem o poder de dizer para você: seja filho de Deus. Ninguém tem esse poder. A salvação está exclusivamente nas mãos de Deus. Só Ele pode dar para todos que receberam o seu Filho como o único e suficiente Senhor e Salvador. E aí, queridos, depois que João explica tudo isso, ele termina a gente levando para o versículo 14. Até que eu tive misericórdia de vocês. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, escuta isso. E o Verbo se fez carne. Que verbo? O eterno, o pessoal, o divino, o autoexistente, o Criador, o doador da vida, o Verbo que é Deus. Que Deus? O único, infinito, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior do que tudo o que criou. Paulo diz que esse Verbo esvaziou-se a si mesmo lá em Filipenses. Significa o que, queridos? Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Esse Deus soberano, Jesus Cristo, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Toma essa, se tornando um homem, tornando-se em semelhança de homens, engole isso, e reconhecido em figura humana. Como Jesus, de transcendente, significa o ser maior do universo, vai se esvaziando a ponto de se tornar um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem. E esse Jesus habitou entre nós, pisou o nosso solo, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo o nosso pecado. Ele habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Nos pegou cheio de podridão, depravados, condenados, mortos em nossos pecados.
Ele não sentiu nojo de nós. Ele nos amou com amor eterno. Ele nos atraiu com cordas de amor. Mudou a nossa sorte. Mudou a nossa vida. E nos tornou membros da família de Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse testemunho, querido, glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos no esplendor máximo. O que é louco entender isso? Quando Deus manda um profeta no Antigo Testamento, irmãos, olha isso sobre o nosso Jesus. Quando Deus manda um profeta no Antigo Testamento, os profetas apontavam a um ou outro atributo. Isaías apontou a santidade dele, Amós apontou a justiça de Deus, Oséias apontou a misericórdia de Deus, por aí vai. Mas presta atenção, quando Jesus Cristo veio à terra, Ele veio não somente para apontar, mas Ele veio para revelar o quê? A plenitude de Deus e o seu esplendor. Por isso que Jesus foi o único que disse: quem vê a mim, vê o Pai, porque Ele é a exata expressão de Deus, e nele habitou corporalmente toda a plenitude divina de Deus. João escreve então comprovando: Jesus é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Jesus é Deus, e veio em carne, e nos amou, e nos tirou das trevas para a sua luz. Ele viveu a nossa dor, Ele nos restaurou, porque Ele foi até o inferno, venceu o inferno, e nos deu uma nova vida, mas Ele passou tudo aquilo que nós precisávamos passar. Ele foi o único que estabeleceu como um ser humano pode viver servindo ao Deus Todo-Poderoso. Ele foi o único que foi a expressão exata do Deus Criador. Jesus é a base da nossa fé, Jesus é a raiz da nossa vida, e é por conhecer a Jesus que nós nos prostramos de verdade e rendemos a glória a quem é devido ao Deus Todo-Poderoso, porque Jesus teve misericórdia de nós e viveu em nome do próprio Deus para nos mostrar e nos resgatar, para nos dar a salvação. Jesus é a base da nossa fé. E ninguém tira de nós a existência de um Jesus perfeito e real, que continua agindo e operando, porque Ele é eterno, e de eternidade em eternidade Ele continua com todas as coisas sob o seu controle, não perdeu o controle de nada. Jesus é o nosso único e o nosso suficiente Senhor e Salvador. Jesus é o único que respalda a nossa vida, e é por meio de quem nós conseguimos viver todas as vontades do Pai. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o respaldo do nosso respirar. Jesus é o anseio do acordar, é o anseio do dormir. Jesus é o anseio de nos posicionarmos. Jesus é o anseio de dizer não. Jesus é o anseio de dizer sim. Jesus é o anseio de assinarmos projetos. Jesus é o anseio de não assinarmos projetos. Jesus é a base, é a raiz da nossa vida. Jesus, 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 Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Agora, sabe o que é louco? O louco é que ao longo do Evangelho de João, todos os outros capítulos, João segue a mesma linha de raciocínio que a gente leu até aqui. Como que nos outros capítulos João continua testificando que Jesus é Deus? É interessante que, para ele comprovar isso, ele relacionou os 7 milagres que Jesus realizou. No capítulo 2, Jesus transformou água em vinho. Capítulo 4, Jesus curou o filho do oficial. Capítulo 5, Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda. Capítulo 6, Jesus multiplicou pães e peixes. Capítulo 7, Jesus andou sobre as águas.
Capítulo 9, Jesus curou o cego de nascença. Capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Sabe o que é isso? Jesus faz as mesmas obras de Deus. Logo, Jesus é os atributos. Os atributos de Deus relacionados a Jesus são declarados também no livro todo. Jesus como eu sou. Da mesma forma que Deus se revelou no Antigo Testamento, velho. João diz dos atributos de Jesus. Capítulo 6, eu sou pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou a porta. Capítulo 11, ou capítulo 10 ainda, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, Jesus está concluída a tese. Agora eu encerro aqui. Algo profundo tem aqui para a gente destacar, para a gente orar. É que das 7 declarações sobre quem Ele é, presta atenção nisso. Uma delas, Jesus reparte com a igreja. Escuta isso. Das 7 declarações sobre quem Ele é, uma delas Jesus reparte com a igreja. João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Irmão, presta atenção. Em nenhum outro lugar Jesus diz que a igreja é pão, que a igreja é a ressurreição, que a igreja é a videira verdadeira. Como que eu posso entender então que eu sou a luz do mundo, que eu tenho parte com esse caráter, ou com esse atributo do Senhor? Tem um pastor que exemplificou isso, um grande homem de Deus chamado pastor Hernandes Dias Lopes. Tenho certeza que o pastor conhece, pastor Natalino. E ele traz uma aplicação sobre essa declaração do Senhor sobre a igreja. Ele lembra o seguinte, responde para mim aqui: o sol brilha? Por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz, diz o texto, que vindo ao mundo faz o quê? Ilumina a todo homem. Agora, a lua brilha. Como? Porque ela reflete a luz do sol. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. Presta atenção nisso. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz no mundo à medida que faz o quê? Que reflete no mundo Cristo Jesus. A igreja só vive o que Jesus disse que ela deve viver se ela verdadeiramente estiver prostrada diante de Jesus. Por isso, o nosso papel, irmãos, ao conhecer Jesus, é sair nas ruas, é sair nas praças, nos becos, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, no comércio, fazendo o que, queridos? Levando essa luz. Existe uma resposta nesse mundo. Em nome de Jesus.
que você não guarde essa luz, mas você coloque essa luz bem alto para que todos possam ver. Para quê, queridos? Para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja conhecido como Ele verdadeiramente é, para que em todos os lugares onde você for, tudo isso que nós entendemos até aqui, seja nítido por meio da sua vida, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles brilham o sol da justiça, eles manifestam a luz do sol da justiça. Aqueles que estão enraizados genuinamente em Cristo Jesus, os seus frutos testemunham aonde está plantada a sua raiz, aonde está plantada a sua árvore. Querido, toda árvore que está enraizada em Cristo Jesus aponta os seus frutos para Cristo Jesus. Por quê? Porque sobre ela existe a luz de Cristo Jesus. Agora, se quando as pessoas estão olhando para você, as pessoas não estão conseguindo entender quem é esse Jesus que João disse, porque isso aqui é um pacote completo. Se quando as pessoas olham para a sua forma de trabalhar, a sua forma de se relacionar, de vir para a igreja, de participar dos ministérios, de participar de um acampamento, se quando as pessoas olham para você, as pessoas não conseguem enxergar esse brilho, que é Jesus, então quem sabe, a sua raiz está em outro lugar. Mas você ouviu aqui, do único que pode arrancar a raiz onde ele está, que não é na presença dele, e trazer de volta para a presença dele. Ele é o único que tem esse poder, e ele faz isso com laços de amor, e ele está aqui de uma forma constrangedora, dizendo para você: eu posso arrancar a sua raiz de onde ela está e trazer de volta a minha presença. Eu posso arrancar a raiz de onde você está colocando toda a sua vida e trazer de volta, de tal forma que tudo que você viver, você vai desfrutar da minha presença, e todos que olharem para você vão conseguir entender que eu sou Deus, e que eu existo, e que eu continuo reinando e dominando o universo, e que todas as coisas foram feitas por mim, e que todas as coisas continuam sendo dirigidas por mim. Onde será que está a sua raiz? Onde será que está a sua raiz? Feche seus olhos onde você está agora, em nome de Jesus. E eu quero perguntar para você mais uma vez: onde está a sua raiz? Será que você está em Cristo Jesus? Será que tudo que você tem feito tem partido da compreensão de quem Jesus é? Será que todas as opções que você tem tomado partem da convicção de quem Jesus é? Se você entende que existe alguma coisa que necessita ser ajustada nessa manhã, se você está constrangido por esse amor do Senhor Jesus aqui, você deseja ser levado e conduzido por esse Jesus, a tirar as suas raízes que estão em algum lugar que não são na presença dEle, e voltar a ter isso na presença do Senhor Jesus, põe a mão no seu coração onde você está aí. Se você entende que existe alguma coisa a ser ajustada, põe a mão no seu coração e comece a dizer ao Senhor agora: Senhor, me tira desse lugar que eu estou, que não pertence ao Senhor. Me tira desse lugar, Senhor, que fui plantado. Senhor, nós clamamos aqui: tem misericórdia de nós, pelo amor à tua presença, Senhor. Nós clamamos aqui: ajusta agora as nossas raízes. Senhor, nos perdoa porque a gente começou a achar que sabia fazer,
a gente começou a achar que sabia ser árvore frutífera. A gente começou a achar que sabia conduzir. Mas quanto mais nós fizemos isso, Senhor, mais nós tiramos a raiz da Tua presença e mais nós colocamos a raiz em nós mesmos. E mais foi impedido de pessoas conhecerem quem verdadeiramente o Senhor é. E mais distante as pessoas que estavam ao nosso redor, Senhor, ficaram da Tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós. E como bem o Senhor disse que o Senhor é, põe a gente agora de volta em Tua presença. Põe a gente agora de volta, Senhor. Traz a gente agora de volta ao prumo. Traz a gente de volta a esse rio que é corrente. Traz a gente de volta a este lugar que é satisfação perfeita. Traz a gente de volta a essa luz perfeita que dirige a nossa vida. Traz a gente de volta, Senhor, de tal forma, Senhor, que tudo que a gente fizer, a gente tenha uma compreensão acerca da Tua vontade. Que tudo que a gente faça, que tudo que a gente se envolva e seja envolvido, o passo seja dado, porque nós entendemos primeiro da Tua vontade, nós entendemos primeiro da Tua presença, nós ouvimos primeiro da raiz. Senhor, muda agora a nossa história, muda nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Deus, faz isso não ser uma ação simplesmente emotiva, faz isso não ser uma ação, Senhor, simplesmente da boca para fora, faz isso ser um posicionamento a ponto de coisas serem rompidas nessa manhã, coisas serem deixadas nessa manhã, que sejam amizades, que sejam trabalhos, que sejam relacionamentos, ministérios, coisas que nós tomamos pelo nosso próprio conhecimento e entendimento, que não veio da Tua vontade. Deus, tira isso, Senhor, e nos coloca agora na consciência de para onde estarmos, de para estarmos onde verdadeiramente o Senhor quer, envolvidos com verdadeiramente o Senhor quer, em ministérios que verdadeiramente o Senhor quer, fazendo o que verdadeiramente o Senhor quer, porque somos Teus filhos. Senhor, nós aqui declaramos que reconhecemos os nossos pecados e nos entregamos à Tua presença. Torna-nos cada vez mais convictos de vivermos como Teus filhos. Isso significa que tudo que fazem porque ouviram primeiro do papai. Porque tudo que fazem porque receberam uma direção do papai. Senhor, leva-nos aqui ao início desse ajuste que começou ontem à noite. Continua aqui neste lugar e vai continuar nessa noite, durante a tarde também. Senhor, eu clamo que o Senhor chame a atenção dos nossos corações nessa tarde, que em meio às brincadeiras ou que nós fizermos, a gente não perca a compreensão de onde nós estamos enraizados e de onde vem toda a suficiência. Deus, nós nos expomos aqui à Tua presença, nós nos rendemos à Tua majestade. Seja o Senhor sobre nós neste lugar, neste momento, Senhor. Nós reverenciamos a Tua presença, Jesus. Nós reverenciamos a Tua majestade aqui, Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana. Fica à vontade entre nós, Senhor. Jesus, nome sobre todo nome. Nosso Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Jesus Cristo, eu te amo. 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 Bendizemos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Jesus. 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 Glória a Deus. A palavra de Deus fala sobre um campo que lançaram semente. E essa semente era uma boa semente, mas depois o pessoal que trabalhou disse: ei, mas o joio nasceu junto? O campo era o mesmo, mas o trigo e o joio estavam ali presentes. É interessante que era visível que havia joio. Era visível quem era trigo, era visível quem era joio. Era visível. Às vezes a gente pensa que o nosso cristianismo dá para ir levando, ninguém está vendo, é visível. É visível. As pessoas veem. Quando nós estamos fundamentados em Cristo, baseado naquele logo, o que vai aparecer lá em cima é Cristo. É visível.
É visível no temperamento, é visível nas escolhas, é visível, visível, visível. Ah, mas por quê? É visível, visível. E neste retiro, Deus está te trazendo aqui para você confrontar. Enquanto o Igor está pregando, está lembrando daquela mulher samaritana. Aquela mulher estava tão contente de ter encontrado Jesus, tão contente, que aquela mulher entra na cidade sem nenhuma reputação, sem nenhuma moral, mas ela estava tão contente que ela começou a falar que não contagiou, porque agora ela não era mais joio, porque era visível, ela era joio, era visível, ela estava, os fundamentos dela, a terra era a mesma, mas os fundamentos dela eram terríveis, sujos, mas agora era visível, essa menina tem um outro fundamento. Vale a pena seguir essa mulher. Aquele cego de nascença, que todo mundo dizia, ele é cego, os pais, isso é fruto de pecado, mas agora era visível, esse cara teve um encontro com Jesus, esse cara somente alguém sobrenatural com todo o poder pode mudar a história de uma pessoa. Ele chega a um ponto de pregar para o sinédrio, de dizer, vocês querem ser discípulo dele? Olha, em toda a história nunca se ouviu falar que alguém desse vistas a um cego de nascença. O cara começa a pregar, que agora a raiz dele estava firmada em Cristo. Pouco se fala de Lázaro. Antes, quem era Lázaro? Era um diabo manso, era um cara folgado, um cara... Pouco se não se ouve falar de Lázaro. Agora, depois da experiência, aí diz que tinha um jantar, Lázaro estava lá, Lázaro estava lá, agora Lázaro é nítido. Então, nós somos confrontados, hoje você está sendo confrontado. Olha, a pessoa mais importante é Jesus. O que a gente mais precisa é de Jesus. E quando nós estamos firmados nele, as pessoas vêm e falam, esse cara não é joio não, esse cara não é joio não. A gente vê o joio andando na igreja, a gente vê o joio na rua, nas baladas, nos namoros. Mas ele pensa, porque está plantado na mesma terra. Você está sendo confrontado. A nossa vida. Você está na melhor idade, essa idade é maravilhosa. Tem vigor, tem vida. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, onde Ele vai levar. Mas você precisa estar enraizado nele. Ele é o Senhor. Essa defesa maravilhosa. Jesus, Jesus, Jesus. Isaías estava tão firmado em Deus, que o próprio Deus pergunta para ele, Isaías, quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui. Estou focado no Senhor. Minha vida é o Senhor, minha alegria é o Senhor, minha esperança é o Senhor. Quem há de ir, Senhor, estou aqui, usa a minha vida. Querido, enraizado. Santifique a tua vida, enraizado. Ame ao Senhor, enraizado. Seus zelos. Nós vamos ter uma tarde livre. E nessa tarde livre, enraizado. Está no futebol, enraizado. Está na piscina, enraizado. Está no quarto, enraizado. Enraizado. Estou almoçando, enraizado. Quero que as pessoas, quando olhem para mim, vejam o quê? Trigo, a glória de Deus, Jesus, a cruz aparecendo. Quando olhem para mim, vejam como vale a pena. Por que eu escolhi Jesus? Ele é o melhor. Ele é o melhor.
Eu estava em Israel uma outra vez e o guia no ônibus tentou desmoralizar Jesus. Ele começou a dizer que Judas, ele não foi um traidor. Judas, ele era essênio. Então, ele pensando, estudando, ele descobriu que Jesus era uma farsa. E Judas não traiu Jesus, ele só entregou Jesus porque Jesus era uma farsa. Bom, peguei o microfone em seguida e olhei para ele e disse: Iron, nós só estamos aqui em Israel por causa de Jesus. Se Jesus tivesse nascido no Irã, nós estávamos lá no Irã. Nós só estamos aqui porque Irã é realmente o problema. A pedra no sapato de Israel hoje é o Irã, né? É da mesma forma que mandar Jonas pregar em Nínive é falar para um judeu hoje, vai lá e fala de Jesus. Um judeu vai lá e fala de Jesus para um iraniano. O cara prefere morrer, mas isso eu não faço não, que vai todo mundo para o inferno, mas eu não vou salvar esses caras. É mais ou menos isso. E eu disse para ele: se Jesus tivesse nascido no Irã, a gente estava no Irã. Só estamos aqui por causa de Jesus. Porque Jesus é o Senhor. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Não foi Judas que traiu, mas foi Jesus que se entregou. Por isso, meu querido, eu quero que você saia daqui enraizado, convertido. Eu ia falar convertido, mas acho que é boa essa palavra, convertido mesmo, né? Convertido, totalmente convertido para Cristo, totalmente focado nele. Porque você, quando você põe as raízes nele, o que aparece é a glória de Deus sobre a sua vida. Aí eu posso dizer, meu irmão, que Deus te leva para onde você nunca imaginou ir, Deus te leva mais longe que você nunca imaginou chegar. Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos. Amém? Então eu queria ainda uma última oração. Aonde você está enraizado? Quais são... Hoje é difícil até ser cidadão, né? Porque todo mundo tem tanto direito. Antigamente a gente brincava, né? Ô negão, hoje não pode mais. Hoje a gente brincava, ô negão. Não pode. Ô baixinho, não pode também baixinho, viu? Não pode. O bigodudo também não pode. O alemão também não pode, não pode. Se o cara se ofender, não pode. Não pode. Então, tudo está tão... E aí, até os crentes da igreja começaram a ter direito. Né? Então, de repente, os caras começam... Eu tenho direito. Tenho direito de me separar, tenho direito de deixar... Eu tenho direito aqui há tanto tempo, por que eu não estou no louvor? Tenho direito. Meu Deus, que isso? Que isso? Nós somos servos do Deus Altíssimo. É o Senhor quem nos leva, é o Senhor quem faz. Por isso que a essência, a nossa base, é Cristo. E a gente está firmado nele. Nele. E quando a gente está nele, o que aparece? O trigo, a cruz, a graça, a misericórdia, vai fluindo. Como Pedro falou, não tenho prata nem ouro, nem dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho, mas eu estou firmado numa rocha, e é muito mais do que dinheiro. Deus te abençoe, querido. Feche seus olhos, por favor. Fala para Deus. Fala para Ele: Senhor, eu estou... Se você sabe que não está enraizado em Cristo, fala para Ele: Deus, eu não estou, me perdoa. Restaura. Não é à toa que você foi trazido, que você veio a esse retiro. Deus te trouxe aqui para muito mais, meu irmão, para muito mais. Talvez você diga: não, eu estou enraizado nele, eu confio nele, eu creio nele. Mas você precisa abraçá-lo mais. É como a raiz tem que ir abraçando rocha, pedra. Dependo dele. Senhor, aqui estão esses jovens.
Nós recebemos a palavra, Senhor, o desafio, Senhor, essa exposição maravilhosa de quem Tu és. Essa preocupação de João mostrar o poder, a graça, a misericórdia, e que nós não somos Teus por merecimento nosso, mas nós somos Teus porque o Senhor nos amou primeiro. Nós reconhecemos quem somos, pecadores, separados, mas a Tua graça tremenda muda a nossa história. Oh Deus amado, que Tua palavra possa enriquecer a cada coração, Senhor, e aqueles que estão ainda, Senhor, meio joio, Senhor, mas plantado na mesma terra, tem cara de crente, jeito de crente, Senhor, mas, Senhor, que haja uma mudança, porque Tu és aquele que pode enxertar o joio e transformá-lo em trigo. Tu és Deus. Põe as Tuas mãos, ó Pai. Nós recebemos a Tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. Ouvi a Tua voz. Mexe na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és Deus.